Olá, eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao curso Assuntos Gramaticais. Este curso é ideal para você que está estudando para concurso e deseja melhorar seus resultados em provas. Nele eu vou abordar os 5 conteúdos mais cobrados em provas de uma forma mais aprofundada. São eles: crase. Nós vamos estudar os principais casos do uso da crase. Quando você obrigatoriamente deve empregar o acento indicador de crase. Quando este acento é facultativo e quando você não deve usar o acento indicador de crase. Em relação à regência verbal, nós vamos estudar 31 verbos, a regência de 31 verbos. Aqueles verbos mais cobrados em provas de concurso público são eles: verbo chegar, verbo anuir, verbo assistir, verbo prescrever, verbo preferir. São verbos muito explorados em provas e este conteúdo será oferecido de forma rápida, objetiva e clara. Quando você for fazer a prova, você não sentirá dificuldade na regência desses verbos. Em relação à transitividade verbal, quando o verbo é transitivo direto, quando é transitivo indireto, quando é intransitivo, aqui você vai saber exatamente como identificar e reconhecer esse tipo de verbo. Além disso, vamos falar sobre a transitividade atrelada ao contexto. Será que um verbo é sempre transitivo direto? Será que um verbo é sempre intransitivo? Você vai aprender tudo isso relacionado ao contexto, que é muito explorado em provas de concurso público. Também falaremos sobre os complementos verbais. O que é um objeto direto? O que é um objeto indireto? O que é um objeto direto preposicionado? Quais são as diferenças, as principais características dos complementos verbais? E, em último lugar, não menos importante, falaremos também sobre as vozes verbais. Assunto muito explorado para você que vai fazer provas para a Fundação Carlos Chagas. Você vai aprender a identificar corretamente as vozes verbais, vai aprender a transpor uma frase da voz ativa para a voz passiva. Existem casos um pouquinho mais complicados em relação à transposição da voz ativa para a voz passiva. Você vai aprender a passar uma frase da voz ativa usando a mesóclise. Aqui, de forma clara e objetiva, você vai aprender os 5 conteúdos mais cobrados em provas de concurso público. Nos vemos então na sala de aula virtual. Até já!